Estamos de volta com o Via Justiça, hoje com o tema A Nova Lei das Medidas Socioeducativas para o Adolescente Autor de Ato Infracional, que foi sancionada em janeiro de 2012 pela presidente Dilma, depois de 5 anos de discussões. Nossos convidados, o juiz José Honório de Rezende, cooperador das Varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e a defensora pública Emília Castilho, do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, o CIA-BH. Doutor José Honório, o senhor falava no bloco anterior, a gente falava sobre as alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e o senhor discorria sobre a internação-sanção com uma pergunta. Vamos repetir Exatamente. A pergunta e terminar. Para chegar à conclusão, eu vou trazer uma ideia fundamental do Estatuto, que é a celeridade. Então, o Estatuto ele foi organizado para dar respostas rápidas ao adolescente, em função da peculiar condição dele de desenvolvimento, né? Então, a sistemática adota a remissão sem verificar plenamente se o adolescente praticou ou não o ato infracional, desde que o adolescente concorde, desde que a defesa concorde. Tudo bem, se esse adolescente descumpre essa medida aplicada nessas condições, ele tem consequências, né? E se aí a discussão que há é possível, né, restringir a liberdade desse adolescente, sancionando o comportamento dele por não ter cumprido a medida quando não foi instruído completamente o processo? Esse é um dos pontos polêmicos do Estatuto, que a nova lei ela vem, de certa forma, resolver. O que a lei diz? Que há necessidade de se observar o devido processo legal para que essa medida seja tomada. Bom, o que nós devemos, então, entender como devido processo legal? Seria a instrução apenas da execução, né? Ou seria a necessidade da instrução ter sido formalizada desde o início do ato infracional? Seria muito simples entender que a instrução seria apenas da execução. Então, eu entendo que a internação-sanção agora, ela só pode ser determinada quando a medida foi aplicada por sentença de mérito. O senhor falou aí sobre pontos polêmicos, vamos entrar agora num outro ponto polêmico, é que a Lei 12.594 assegura o direito à visita íntima para os menores infratores que estejam internados, desde que sejam casados ou que vivam comprovadamente em união estável. Quem é contra a visita íntima chega a dizer que adolescente não tem união estável. Como que a senhora responde a esta crítica, doutora Emília? A realidade dos adolescentes é que muitos realmente têm relacionamento, eles têm atividade sexual, muitos têm filhos aos 14, 15 anos, adolescentes internados, meninas internadas com filhos. É uma realidade. O que é difícil comprovar é a união estável ou até mesmo o casamento. Porque eles, embora tenham essa condição de ter um namoro, um relacionamento, não conseguiriam comprovar essa união estável ou o casamento, e é uma condição que a lei exige para que seja dado a eles esse benefício. Eu não vejo, caso o adolescente comprove e preencha os requisitos da lei, não vejo problema em ser concedido a ele essa visita íntima. Infelizmente, na prática, poucos adolescentes vão ser beneficiados com essa medida. O que o senhor diz? O senhor é a favor da visita íntima? Bom, eu tenho restrição, tenho dificuldade, né, de ver a viabilização prática disso, né? O que isso vai gerar no ambiente de adolescentes, quando para uns pode, para outros não pode, né? E ambientes de restrição à liberdade sempre são ambientes de tensão, né? Isso quer dizer, como que vão manejar isso no dia a dia? Isso é uma tarefa difícil. Agora, é o seguinte, as leis, elas têm que ter um sentido de avançar. A sociedade avança, não é? A sociedade não é estática, não é? Então, elas têm que ousar, sim. Bom, e consequências disso, não é? Imagine bem, por exemplo, uma adolescente de 14 anos, quem vai autorizá-la a entrar dentro do sistema? Vai ser o juiz? Vai ser o diretor da unidade? Não é? E se existe um abuso sexual ali dentro, como é que isso vai ser resolvido? O Estado vai ser responsabilizado por isso? Daqui não vai poder monitorar isso? Não é? Isso é feito com as restrições necessárias. Quem defendeu essa ideia, defendeu a ideia da liberdade com responsabilidade. Não é? Vamos ver como que isso vai funcionar. E agora nós vamos ver a opinião do deputado estadual Adelmo Carneiro Leão sobre a nova lei das medidas socioeducativas.
dar uma estrutura física adequada, nesse sentido de oferecer espaço cultural, espaço ambiental para o desenvolvimento das atividades humanas, isso também é muito positivo, ajuda demais esses jovens a melhorar o seu perfil, o seu caráter, né, a sua autoestima, a sua qualidade de vida, no sentido de integrar uma sociedade saudável. Nós temos que preparar demais os educadores, e aí eu tenho que trabalhar com essa ideia de que, ao lado deste sistema ampliado, melhorado, mais bem estruturado, a gente tem educadores muito bem qualificados para compreender a dimensão e os desafios que tem no sentido de enfrentar um jovem, um adolescente com problemas a serem superados, a serem debelados. Doutor Emílio, o comentário da senhora sobre a fala do deputado. A questão da educação realmente é a base de tudo. Recentemente a Defensoria tem feito visitas aos centros de internação e mais para apresentar e demonstrar aos adolescentes a existência de uma instituição na defesa deles, e o que a gente pontua em todos os nossos encontros é a importância da educação. E eles têm muita dificuldade de aprendizado, são adolescentes com uma estrutura familiar muito deficiente, e sempre pontuado a eles que sem educação não tem como seguir uma vida fora da vida que eles estão acostumados. Doutor Zé Honório, o senhor participou dessas discussões, desses 5 anos de discussões para se chegar à nova lei. Como que foram esses 5 anos? Quais foram as teses vencedoras? Exatamente, eu representei o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, no momento final da discussão, quando o projeto estava pronto para ser encaminhado para a Câmara. Eu destaco um ponto que diz respeito à proposta de alteração do artigo 122 do Estatuto, que objetivava evitar medidas de restrição à liberdade para adolescentes envolvidos em atos infracionais graves. No outro dizer, atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Então havia uma proposta de que, para esses adolescentes, porque entendia-se que ali não haveria uma violência imediata, né? A violência seria imediata, poderia ser solucionado através de medidas em meio aberto. Bom, essa era uma tese defendida por quem articulou o projeto Poder Executivo. Essa tese não foi vencedora, o artigo 122 não foi alterado, mas foi introduzida uma alteração que vai ter um efeito enorme no Estatuto. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vê Justiça faz mais um intervalo. Voltamos a seguir com o bloco final do programa.